Futuros doutores e futuras doutoras, tudo bem, tudo tranquilo? Espero que sim. Saudade de vocês. Perdoe sempre os outros, não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Estamos começando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Ok, galera, nosso assunto de hoje será biosfera, a esfera da vida. A biosfera e o ser humano, mais especificamente. Há muito tempo, o trabalho humano interfere na dinâmica da biosfera e dos elementos que a formam. O estudo dos impactos dessas alterações é fundamental, é importantíssimo para que possamos compreender suas consequências no meio ambiente. Também é preciso entender o funcionamento da biosfera, conhecer os biomas que a compõem e as interações entre as esferas da Terra. Os grandes biomas do mundo é o que nós vamos ver no estudo da biosfera. A distribuição dos biomas terrestres e seus tipos de vegetação e fauna estão estreitamente ligados ao clima, às diferentes condições de temperatura, chuva e incidência de luz solar nas várias regiões do planeta. Tudo isso facilita ou impede a existência de qualquer tipo de vida. Assim, a cada tipo climático corresponde um bioma, caracterizado por determinada cobertura vegetal. Porém, devemos lembrar que outros fatores influenciam na distribuição dos biomas na superfície terrestre, como o relevo, forma ou altitude, as águas continentais e oceânicas e os solos. Esses fatores somados determinam uma distribuição dos biomas que não é aleatória, mas de certa forma sequencial, tanto no sentido horizontal, latitude, como no sentido vertical, altitude. Em razão desses fatores, podemos encontrar no mesmo bioma variados e inumeráveis ecossistemas, caracterizados pela presença de flora, fauna e clima próprios, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Para quem não sabe o que é ecossistema, é um sistema que reúne fatores bióticos e abióticos, caracterizado pela inter-relação entre ambos. Dentro dos incontáveis ecossistemas que integram a vegetação da Mata Atlântica, por exemplo, podemos dizer que há outros e inúmeros. Uma única gota de água, por exemplo, pode ser considerada um ecossistema, pois nela há elementos bióticos, seres microscópicos, e abióticos, resíduos minerais microscópicos, por exemplo. E essa gota de água representa um ecossistema próprio, diferente de qualquer outra gota d'água de outra região da superfície terrestre. Vamos agora estudar os diferentes biomas e como eles estão distribuídos nas regiões de clima frio, temperado, tropical, em áreas secas e em áreas montanhosas. Então hoje vamos ver os biomas das regiões frias, começando com a tundra e a taiga, que são os biomas das regiões frias. A tundra, ela foi formada há cerca de 10 mil anos, então podemos dizer que a tundra é o bioma mais jovem e mais frio da Terra. A maior área de ocorrência desse bioma são as regiões próximas do Oceano Glacial Ártico, que é Alasca, norte do Canadá, Groenlândia, norte da Rússia e da Escandinávia, como a Antártica é quase totalmente recoberta por uma calota de gelo, a tundra aparece somente em pequenas áreas deste continente. Em razão da localização dos lugares onde se forma, também é chamada tundra polar. Nas áreas de tundra polar, os solos permanecem gelados a maior parte do ano, assim como os rios e os lagos. Esse tipo de solo é chamado permafrost. O inverno é muito gelado, com temperaturas abaixo de 0 graus. Em algumas regiões, essa estação parece ser uma longa noite. Não há quase precipitações, forma-se apenas gelo.
Por isso, esse bioma apresenta-se basicamente como um deserto gelado. A estação mais quente dura mais ou menos 60 dias e a temperatura mais alta não ultrapassa os 10 graus. A tundra, portanto, só cresce nos períodos do degelo. Suas principais espécies são os musgos e os líquens, plantas rasteiras, pois as árvores não sobrevivem nesse tipo de clima. É um ambiente pouco apropriado para a vida humana e para a existência da fauna e da flora. Apenas as áreas de tundra no hemisfério norte são habitadas por humanos. Segundo especialistas, em razão de mudanças climáticas, provavelmente causadas pelo aquecimento global, esse ecossistema está mudando, apresentando árvores mais altas que estão lhe dando características semelhantes à taiga, que nós vamos ver daqui a pouco. Alguns cientistas consideram existir também a tundra alpina, que ocorre em montanhas muito elevadas. A formação de tundra nessas áreas depende, portanto, do fator altitude, que interfere nas temperaturas, deixando-as mais baixas. Na tundra alpina, como a inclinação do terreno não favorece a acumulação de água, o solo não fica congelado. Falando nisso, galera, vocês já ouviram falar no chamado sol da meia-noite? O sol da meia-noite. Esse fenômeno ocorre nas proximidades dos polos terrestres, isso na tundra. Durante o verão, quando o sol pode ser visto 24 horas por dia, isso acontece porque a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da sua órbita faz com que a luz solar incida quase perpendicularmente sobre os polos durante 6 meses de cada ano. Entre abril e setembro, o sol da meia-noite ocorre no Polo Norte. Pode ser presenciado, portanto, em países da Península da Escandinávia, como Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca, além do norte do Canadá e da Rússia em dezembro. Nos polos propriamente ditos, tanto o dia solar quanto a noite duram um semestre inteiro. Será que você se acostumaria a viver 6 meses na escuridão e 6 meses no claro? Pense. Agora vamos à taiga, que fica ao sul da tundra, também chamada floresta boreal, porque ocorre apenas no hemisfério norte, entre as latitudes 50 graus norte e 60 graus norte. Nessa região, a incidência dos raios solares é pouco menos inclinada do que na região da tundra. Esse é um bioma típico de áreas de clima temperado continental, com invernos muito rigorosos, queda de neve e verões quentes. Nas áreas de taiga, os solos, de modo geral, são pouco férteis e congelam no inverno. Porém, sob as temperaturas mais altas do verão, os solos descongelam em sua camada superficial. Podemos dizer que a taiga é uma floresta homogênea, pois é formada quase por coníferas, ou seja, árvores em formas de cone, como os pinheiros, que possuem folhas aciculifoliadas, resistentes ao frio e perenes. Cobre grandes extensões da Rússia, Alasca, Noruega, Suécia, Finlândia e do Canadá. Na Escandinávia e no Canadá, sua madeira serve de matéria-prima para importantes indústrias de papel e celulose. Na próxima aula, veremos os biomas das regiões temperadas. Ok, galerinha, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares e nossos encontros virtuais estão sendo feitos através dos aplicativos Google Sala de Aula, o Classroom e do Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do professor Roger no YouTube. Chegando lá no YouTube, dá um like, faça um comentário, inscreva-se, clique no sininho de notificações para fortalecer nosso canal, para que nessas nossas aulas as pessoas aprendam mais e mais. Respondam às atividades que vocês estão recebendo, não deixem de responder para acumularem pontos nesse bimestre. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver.
Tamo junto, é nóis.